o programa prático de modelagem e, para tanto, nós estaremos utilizando alguns dados da própria internet. Observe você aqui que a modelagem que desejamos fazer, ela estará representando a lactação de búfalas. Aqui um trabalho que você pode baixar aí da internet. O que nós queremos aqui? Os dados. Então, a lactação de 30 semanas e vamos fazer o ajuste por modelagem dessa curva de lactação. O que eu vou fazer? Copiar os dados. Como facilitador, estaremos utilizando a ferramenta do Excel. Basta então aqui dar o colar e observe a primeira frustração. O certo aí então não é essa maneira de fazer o colar. Então, estaremos utilizando a opção de texto. Muito bem. Mesmo assim, os dados aparecem desta maneira. O que nós fazemos? Podemos utilizar aqui recurso para passar para colunas. Damos um avançar. Como nós observamos espaços aqui, podemos usar essa opção, concluir. Ótimo. Já temos aí nossos dados em condições de uso. O que eu vou fazer? Volto lá no meu programa de modelagem, vou baixar esse primeiro exemplo, que é a digestibilidade de matéria seca, para poder, a partir dele, fazer uso dessa nova modelagem. Os dados são completamente distintos, mas vocês poderão observar aí como seria, desde o início, essa modelagem. Cuidado, eu não sei qual a versão do teu Excel, mas a necessidade de você ver se em suplementos, se você tem o teu solver habilitado. Então, aqui em ir, observe se o seu solver foi habilitado, porque senão o programa não vai rodar. Então, tudo ok, o meu solver está habilitado, então eu posso dar continuidade à minha planilha aí de programa de modelagem. O que eu tenho que fazer? Colocar os dados. Esses são os dados antigos, eu vou deletá-los e eu vou buscar os novos dados lá na minha planilha. Então, dou uma primeira seleção, aperto o Ctrl para poder selecionar a segunda coluna e aí sim, copiar. Retorno à minha planilha de modelagem e agora sim, dou o colar, trazendo esses dados então para a planilha e jogando ele em todos os modelos que estão aí disponibilizados. Vou iniciar pela nova compartimental e observe vocês que ao dar aqui o ajuste através do solver, o que eu tenho? O ajuste imediato. Raramente isso vai acontecer, mas já que você foi sortudo e deu certo, ótimo. Então fique feliz com esses resultados, mas isso não acontece ou você vai ter aí que ter mais paciência, que é o nosso segundo exemplo da própria compartimental, porque se você novamente fizer e aguardar essa felicidade, você vai ver aí que não foi assim tão favorável o ajuste. Agora sim, você vai ter que começar a fazer as alterações para poder ver se você obtém uma curva mais apropriada. Esse é o ônus, talvez, aí do próprio ajuste dos princípios não lineares, porque nem sempre você tem a resposta tão imediata e você tem que muitas vezes buscar valores e através de observação da curva, que é o seu objetivo, que seria os pontinhos azuis, e a vermelha, onde ela se encontra. Então, se aqui novamente eu tentar esse ajuste, vamos ver como ele vai ser o comportamento da resposta. Continua não favorável. Então vamos tentar aqui alterar o terceiro, 0,03. E vamos ver agora se somos felizes nesse ajuste. Ainda não. Vamos agora, por fim, alterar esse último. E vamos novamente tentar esse ajuste. Agora sim. Então observe vocês que há necessidade de uma sequência, ou pelo menos de novos valores serem oferecidos, para que você possa ter aí o seu sucesso na sua modelagem. Vamos criar um distúrbio aqui e vamos novamente, em cima desse distúrbio que foi criado, de um valor muito fora do que deveria ter sido
oferecido, observe que essa foi, dentro das opções, a melhor que ele encontrou, mas não necessariamente esse melhor é a curva real. Então nós temos, o solver usa como critério os dados anteriores da formulação. Então por isso que, dentre esses novos arranjos, ele encontrou essa opção, mas não é a ideal, porque nós já vimos que existe uma equação mais apropriada. Nesse momento, há necessidade de paciência para que essa equação ideal possa ser encontrada e não a mais próxima. Então, cuidado com isso. Isso aqui é uma equação próxima à ideal, mas não a ideal. Aí, se você começar a ficar meio frustrado por essas tentativas e erros e não começar a obter bons valores, porque os seus chutes estão sendo muito longe daqueles que deveriam ter sido escolhidos, você pode fazer, talvez, já que você teve sucesso na anterior, e como elas são muito próximas à nova compartimental da compartimental, nesse caso, o que você pode fazer, ou poderia fazer? Simplesmente aproveitar esses dados anteriores, voltar lá na sua compartimental, jogar esses valores para você não ficar sofrendo. Observe que ele já deu aí uma boa aproximação, mas aí sim, o ajuste fino agora é do solver. Agora sim, a nossa curva, podemos considerar essa curva como uma boa curva. Do que nós observamos, então, entre as duas, que a compartimental já acaba sendo a melhor, ela já mostra aí com 97,95 de ajuste. Temos aí também, para gerar os dados destas curvas, vocês também têm a opção de outras simulações que estão sendo oferecidas, dependendo do que você precisar em termos de dados. Então, oferecemos aí com uma variação maior ou menor, e é claro, para cada situação, para cada finalidade, você poderá fazer uso do que estamos ou que está sendo oferecido. Então, para tornar o nosso gráfico mais bonito, talvez você pudesse deixar aí como o valor 5, caracterizar melhor essa curva. Isso também poderia ser feito aqui na New Comportamental. E aqui é claro que aí vai do gosto, quais, ou da forma mais apropriada para poder mostrar essas ações. Aqui é claro que você poderia até copiar também esses dados, levar para uma outra planilha. Então, daí para frente, vai a sua habilidade em termos de Excel. O que eu desejo, sucesso, e que possa ser aí uma boa ferramenta de uso. Obrigado.